Boa noite a todos. Confesso que é uma felicidade muito grande o convite, quando fizeram, na hora a gente aceitou, né? E, sem dúvida nenhuma, uma honra muito grande subir aqui nesse palco da Endeavor, por onde já passaram empreendedores com histórias fantásticas, né? E a ideia é dividir algumas histórias desses dois empreendedores fantásticos aqui e fazer um diálogo entre esses empreendedores com vários outros empreendedores e executivos aí de muito sucesso que estão na plateia, tá? Meu nome é Felipe Almeida, sou sócio da Zup, que é uma empresa de tecnologia que fica em Uberlândia. Também temos o prazer de ser empreendedores Endeavor. A Zup é uma empresa B2B, que ajuda grandes empresas a fazerem uma transformação digital nessas grandes empresas, ou seja, como eu ajudo um banco, uma telecom, uma seguradora a se relacionar melhor com vocês através dos canais digitais, como criar uma experiência 100% digital, principalmente através do mobile, para que vocês não tenham mais que reclamar, que estão ligando para call center, que precisam ir até a agência física, que precisam ir para a web, baixar app. Então, a gente tenta resolver esse problema e hoje temos aí vários clientes muito legais, caso de Vivo, Santander, Natura, Ipiranga, Banco Original, Serasa e alguns outros. Mas hoje a ideia não é falar de mim, é falar sobre esses dois rapazes, essa menina que começou agora, contar um pouco aqui da Bel para vocês. Isabel Humber, mãe de 3 filhos, maratonista, formada em psicologia e direito, pós-graduada em economia, teve uma carreira brilhante no escritório de advocacia em São Paulo, na área de M&A, e depois de 12 anos jogou uma carreira muito promissora para cima para empreender. Foi em 2009, né, Bel, quando ela fundou o Que Vestir, um e-commerce de moda super renomado, que todo mundo conhece, realmente super bacana, e o negócio nasceu numa janela de oportunidade de um mercado que não existia na época, e ela realmente, como um empreendedor de muito talento, acreditou e empreendeu naquela época. A Bel tem um lema muito bacana, que nada vence paixão, planejamento e persistência. Então, esse é o mantra dela da vida, ela vai poder dividir isso um pouco mais com vocês. E depois de ficar 5 anos à frente do negócio como CEO e transformar esse e-commerce como líder e referência no segmento, e também a Bel foi indicada como a única mulher ao prêmio empreendedor do ano da EY, da Endeavor em 2015. A Bel recentemente saiu do cargo de CEO para assumir novos desafios, empreender um pouco mais, ajudar o país a sair dessa situação. Daqui a pouco ela vai contar mais. Do lado de lá, o Israel Salmen, 27 anos, fundador do Melius, empreendedor Endeavor também, valadarense, é isso mesmo, né? Valadarense. Formado em economia pela Federal de Minas, começou a empreender cedo, aos 14 anos. Em 2009, ele fundou uma gestora de investimentos, que foi vendida em 2011, então já um empreendedor de sucesso, que já teve sua primeira saída, e logo em seguida fundou o Melius, que é uma startup que devolve dinheiro para o consumidor, parte do valor que eles gastam em compras. Em mais de 2.000 e-commerces, ele faz um cashback, um rebate para os usuários que compram nesses e-commerces. Em 2015, a Melius gerou mais de 320 milhões em vendas para lojas de parceiros e já devolveu para os seus clientes mais de 16 milhões. Bem-vindos, gostaria de dar uma salva de palmas para esses dois empreendedores. Realmente sucesso. Bom, vamos partir para o que interessa, vamos partir para a conversa. A gente falou muitas histórias muito legais, mas quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente fala muito do sonho grande, né? Virou meio que um mantra, o sonho grande, o propósito transformador do empreendedor. E quando a gente fala de sonho grande, Bel e Israel, o sonho grande ele começa com a gente, né? A gente sonhar em alguma coisa e se convencer para realmente a gente pegar aquela tarefa e ir para frente. E depois a gente precisa vender esse sonho não só para a gente, mas também para o time que a gente quer engajar, que a gente vai trazer para dentro da nossa empresa, depois para eventuais investidores, quando for o caso, como convencer e vender esse sonho para o investidor, e, obviamente, para o cliente final, né? Porque, no final, é ele que paga as contas de toda essa turma que veio antes. No teu caso, Bel, o que foi esse sonho grande no Que Vestir e como foi vender esse sonho grande para toda essa turma lá? Eu acho que isso é o coração de qualquer empresa, né, que a gente está falando, e quando a gente monta uma empresa, todo mundo monta, a gente pensa também em rentabilidade, números grandes, qual é o seu faturamento dessa empresa, mas eu acho que o verdadeiro sucesso da empresa não está aí. Acho que o verdadeiro sucesso da empresa é quando você consegue transformar aquele sonho teu,
sonho do fundador num sonho coletivo. Quando aquele sonho deixa de ser seu para ser de todo mundo. Né? Então, na hora que você consegue olhar na tua equipe, nos olhos deles, nas atitudes das pessoas, aquela entrega para o projeto, aquele entusiasmo com o projeto, eu acho que aí a mágica aconteceu. Né? Aí você está à frente de um grande sucesso, e eu acho que daí você consegue colher mais e mais. Então, transformar aquele sonho seu num sonho coletivo é o maior sucesso que o empreendedor pode ter. O que já dizia a Luísa, no Mulheres do Brasil, a Luísa Helena Trajano, tem uma ONG muito interessante, ela diz que o sonho que a gente sonha sozinho é só um sonho, mas o sonho que a gente sonha junto é realidade. E como é que você faz para transformar isso num sonho coletivo? Acho que esse é o maior desafio, para transformar essa alma que é tua numa alma de todo mundo. Pelo exemplo, gente, pelo exemplo. No olho do empreendedor, você vai ter que vender teu sonho milhões de vezes. Primeiro para a tua família e para os teus amigos, quando você diz que você vai abrir mão de uma carreira cartesiana, de sucesso, que você ganha bem, por um sonho. No nosso caso, por exemplo, lá no Que Vestir, quando a gente empreendeu, a gente montou um e-commerce de moda, para vocês entenderem, né? Um shopping online. A gente jogava em 2009 moda online. Sabe quantos resultados tinham no Google? 0. Hoje, se você joga moda online, você tem mais de 50 milhões de resultados. Não tinha ninguém fazendo isso no Brasil. Então, vamos pesquisar como é que a gente faz isso, né? Cadê o mercado? Mercado de moda e acessórios. Não era nem ranqueado. Em 2011, ele passou a ser ranqueado, e só em 2013 ele virou líder do segmento, e até hoje ele continua líder do segmento. Então, é aquela coisa que vai depender muito do teu... E aí, tem aquele olhar também, isso pode ser uma grande oportunidade ou um grande risco. Então, você vai ter que acreditar muito no teu sonho, muito na tua ideia, aquela ideia que fica aqui, porque você vai ter que convencer sua família, seus parceiros, seus sócios, todos os stakeholders, todas as pessoas que vão estar com você para sonhar junto. É pelo exemplo e pelo brilho nos olhos que você traz a turma junto. Eu concordo 100%. Acho que eu vou até continuar a fala daqui, né? Porque a gente acredita muito também que a gente deve vender esse sonho para todo o nosso time. E para a gente vender esse sonho para todo o nosso time, a gente tem que contratar o time certo, né? Então, uma coisa que a gente considera como muito importante lá dentro do Melius, eu estou falando a gente, o Ofli, cofundador, né, também empreendedor Endeavor, deve estar presente em algum lugar, mas a gente acredita que a cultura é o que move a empresa, né? E você consegue vender sonho para muita gente, mas se você vender sonho para a pessoa errada, isso pode atrapalhar o pensamento da empresa, isso pode, talvez, atrasar o seu sonho de ser realizado. Então, a gente acredita que cultura, gente, contratar as pessoas certas, que pensam como você, isso é essencial para que o sonho realmente seja vendido, né? E que as pessoas realmente acreditem naquilo ali que você está fazendo. E a pegada, eu acho que, a partir do momento que isso acontece, a cada pessoa nova que entra no seu time, esse sentimento de responsabilidade sobre quem está embaixo de você ali, que está acreditando no seu sonho, né, que está do seu lado, ele só aumenta. Então, a responsabilidade aumenta, você fica ainda mais apaixonado pelo aquilo que você está fazendo. E esse sentimento, eu acho que é o que me move, que é o que move todo mundo dentro da empresa, assim. Então, eu acho que no início do empreendedorismo, quando eu comecei a fazer qualquer iniciativa, quando eu tinha 14, 15 anos de idade, eu acho que o que me deixava mais feliz no empreendedorismo, né, era criar alguma coisa e ser útil para um stakeholder que era o usuário. Então, poxa, se a gente está criando alguma coisa, uma pessoa está usando e está feliz com aquilo, eu estava super feliz já. Eu achava que aquilo ali era a essência do empreendedorismo. E aquilo me levou no empreendedorismo durante muito tempo. Mas eu acho que, a partir do Melius, quando a gente começou a sentir cultura empresarial, né, cultura organizacional, de uma forma arrebatadora, assim, quando a gente viu que o negócio é quase que sobrenatural, você vê todo mundo acreditando e confiando naquele sonho, trabalhando com sangue no olho para fazer aquilo acontecer, o negócio toma outro sentido. É muito mais do que construir algo legal que vai ser útil para alguém. É construir o sonho que outras pessoas vão sonhar também, né? Então, o negócio fica... Acho que você comentou um ponto importante. O empreendedor, quando você vai contratar, você tem que tirar pessoas do mercado. E, às vezes, pessoas que estão em empresas, né, com uma posição segura, e você tem que convencer elas para trazer para esse sonho. Você tinha comentado um pouco antes com a gente que você convencer, às vezes, um cara a sair de São Paulo para trabalhar no Melius aqui, você precisa falar assim, cara, eu preciso levar o cara lá dentro, o cara precisa entrar e sentir. Conta um pouco só dessa experiência Melius aí, que cultura, acho que é um ponto principal. A gente, quando a gente
algumas posições, né? Como a gente chama startup, a gente está no mercado completamente novo, o nosso modelo de negócio em si é novo, né? A gente tem que buscar pessoas que já tenham vivido uma experiência de startup, de e-commerce, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E essas pessoas geralmente estão em startups super legais, empresas bacanas pra caramba, que elas estão acreditando e trabalhando e dando uma raça absurda ali para fazer acontecer. Empresas com cultura também. Então, acho que empresas possuem culturas diferentes. Uma cultura ser diferente da outra não significa que uma é melhor do que a outra. Existe a sua cultura, que é a que você tem que acreditar, né? E para a gente trazer essas pessoas para o time, não é fácil. O cara está no Rio de Janeiro, na prainha, tranquilo, e você tem que convencer ele para vir para BH, uma cidade que ele vai ficar longe dos amigos, longe da família, e confiar num sonho que você começou a sonhar antes dele. E quando a gente começou a tentar trazer essas pessoas, a gente viu que o negócio estava complicado, era difícil vender cultura só no gogó, né? A gente tentava vender isso no Skype Call ou numa entrevista presencial, onde que a gente ia até o candidato, por exemplo, e era difícil. E a gente experimentou trazer essas pessoas para dentro do nosso escritório, para elas passarem 1 dia, 2 dias, 3 dias, não somente conversando com a gente, mas o que ele não sabia que a gente estava fazendo, era deixando ele sentir. Então, é difícil explicar a cultura. A gente sabe o que é estar escrito, a gente se reuniu para escrever, para analisar o que é aquilo que a gente acredita. Mas quando a pessoa vive a sua cultura, que está nas pessoas, porque a cultura está dentro das pessoas. Quando ela entra dentro do seu escritório e conversa com pessoas chave lá dentro, ela começa a entender o que você está falando. E eu sinto que você tinha isso muito forte também no que vestia. Eu acho também que, além da equipe, muitas vezes o investidor. Porque para a gente foi um caso bem interessante. O QVestir conseguiu o primeiro aporte, o primeiro investimento. Nós éramos 5 pessoas, uma sala de 70 metros quadrados, uma mesa desse tamanho que a gente separava. Sabe aquela história de vender o almoço para pagar o jantar? Isso dá para pagar, isso aqui não dá, isso aqui, meu Deus do céu, como a gente vai fazer? E aí, nessa hora, é muito importante você ter pessoas otimistas. A velha frase de Jorge Paulo. Eu prefiro gente otimista, prefiro ser otimista do que pessimista, né? Porque eu conheço poucos pessimistas de sucesso. E uma olhava para a cara da outra e a gente falava, só tem 2 chances, ou isso aqui vai dar certo ou vai dar muito certo. Foi quando nos ligou um amigo que nos apresentou, falou, olha, tem um investidor americano interessado no modelo de negócio de vocês. Tá bom, passa o telefone e a gente fala com ele. Não, ele está no Rio de Janeiro hoje, voltando para Nova York. Então, eu moro em São Paulo, se vira para estar no Galeão. Nós marcamos com ele no Bob's, que era a única coisa vermelha que a gente lembrava do Galeão. Fomos para lá, fizemos uma apresentação no voo, e ainda falava para minha sócia, lembra que a apresentação para homem, ele é investidor americano 5 minutos, que horas que isso aqui brequiva, como escala, né? Vamos ser bem objetivo. Sentamos, tivemos exatamente 5 minutos, nós contamos para ele o que nós queríamos, ele fez 2 perguntas e continuou olhando para a gente com aquela cara, né, bem poker face, eu brinco. A gente não sabia se ele estava ouvindo, se ele estava pensando na outra reunião, se ele já tinha ido embora. Falou, tá bom, obrigado, tchau. Nos deu o cartão dele. E se vocês conhecem a minha empresa, como chama? Tiger Global. A Tiger hoje é um fundo de 25 bi de dólar, gigante. Mas como a gente não era do mercado, eu não sabia nada. Falou, dá um Google. Na hora que a gente googou, apareceu o maior investidor do Facebook, do LinkedIn. A gente achou que era pegadinha, né? Falou, onde está a câmera? Não é possível que este cara, deste tamanho, está aqui no Bob's com a gente, ouvindo a nossa história. E foi exatamente esse cara que, 3 meses depois, entrou como primeiro fundo investidor do QVestir, colocou 3 milhões de dólares naquela primeira rodada, nessa empresa, de 5 pessoas, um monte de conta para pagar e um grande sonho. O que ele comprou? Isso que a gente fala, a cultura. O nosso brilho nos olhos. E a certeza de que a garra que a gente tinha e o mercado que a gente acreditava era tão grande que a gente ia ter capacidade de chegar onde a empresa precisaria chegar. Então, acho que aí também fica uma grande dica. Né? O investidor, ele não chega só quando a gente está pronto. Ele chega antes. Ele chega quando ele acredita na tua cultura, no teu brilho nos olhos, no que de verdade você acredita no teu sonho. E o produto, muitas vezes, acaba sendo, não vou dizer secundário, mas foi o que você falou, o investidor que olhar para você e falar assim, cara, você tem um time forte, você tem um time que vai longe. Não sei o que você vai fazer, se é e-commerce, se é rebate, se é tecnologia, mas comprei você, agora me conta um pouco do teu negócio. Porque se você não passar no primeiro filtro, o segundo ele não vai se interessar, ele não vai comprar uma ideia que não tem gente capaz de executá-la, né? Então, acho que quando você vende com cultura, com sangue no olho, né, você consegue vender o inevitável. Então, o investidor vai olhar para você e falar, ela vai fazer.
estou vendo aqui, ela vai fazer. O- É inevitável, o sangue no olho, a cultura e etc. Ah, O o- sonho gigante. Então, você O- vende o inevitável. Ô, Bel, falando de cultura, porque eu acho que é um tema só importante, você tinha dado um exemplo legal do Black Friday, porque a cultura nada mais é do que o reflexo de quem está liderando a organização, dos exemplos. Conta um pouco aquele exemplo do Black Friday que você mencionou, que é super interessante. De novo, eu acho que é só pelo exemplo, né? Pelo blá blá, a gente não vai a lugar nenhum. Você tem que olhar para quem está à tua frente e acreditar. A gente, num Black Friday, 2 anos atrás, nós tínhamos feito uma projeção de vender 10, 12 vezes o que se venderia num dia normal. Lembra que e-commerce você tem expedição dos pedidos, não sei o quê. Tivemos o melhor dos problemas, nós vendemos muito mais do que a melhor expectativa que a gente tinha. E quando abriu, eu virei à noite no site, todo mundo virava. Quando abriu às 7h30 da manhã, os nossos pedidos, a tela estava lotada. Olhamos para o lado e falamos, como é que a gente vai expedir isso tudo em 3 dias? Né? Era sexta para segunda. Pensei um pouquinho e falei, olha, só tem um jeito. Alguém tem um chinelo, aí fui lá para o CD, alguém tem qualquer coisa. Fui eu fazer a expedição. Fui lá para dentro do estoque, como é que eu separo mercadoria? Alguém me ensina como é que faz esse coletor? Eu era CEO. Porque aí os gestores, o diretor de marketing, comercial, olharam e falaram, puxa, se a CEO está lá dentro, acho que a gente pode fazer também. A empresa inteira parou naquele dia, nós separamos todos os pedidos, era muito mais do que a gente dava conta, e no dia seguinte, o que a gente recebeu na semana seguinte? O Insta e o Face, porque quando você está online, você está super exposto, todo mundo foi elogiar a entrega, um Black Friday de verdade, que entrega no prazo, e aí, quando o teu cliente vai espontaneamente te defender online, você chegou onde você queria. Então, acho que vem pelo exemplo, gente, só pelo exemplo. Eu acho que o Israel foi até um pouco além, né? No Black Friday dele, ele levou até o time da Endeavor lá para o escritório dele, fez o pessoal virar à noite, né, Ju? Galera, aqui é assim, ó, no dia do Teve Black pizza, Friday, teve pizza, você como é que coloca foi? desde o estagiário até os C-levels e fundadores da empresa no atendimento no chat online. Então, a gente passa mais do que 24 horas, porque a gente começa no dia anterior, né, na quinta à noite, a gente vira a madrugada inteira e vai revezando, dormindo dentro do escritório e no chat. Eu te falo que eu acho que a Júlia foi uma das que mais atendeu o cliente lá no dia, foi a nossa gestora de contas da Endeavor, e o pessoal todo engajado, o Enio, o Vinícius, todo mundo atendendo o cliente mesmo e aprendendo ali a resolver os problemas do nosso cliente, e é um evento para a gente, né? E a gente acha aquilo fantástico, cara, é gostoso fazer. E aproveitando, falando um pouco de Endeavor, acho que a Endeavor tem esse papel de trazer mentores para a vida dos empreendedores, né? Quem já trabalhou próximo da Endeavor sabe que esse trabalho realmente é incrível, que faz você cortar, ter atalhos, né? Diminuir a chance de erro, e a gente tem essa sorte de ter pessoas muito legais que a gente fala no dia a dia. Mas a gente falou também muito a questão da gente ajudar em mentorias de novos empreendedores que estão chegando e quanto isso é diferente. E, inclusive, eu acho que tem um tema que ele não está, pelo menos eu nunca vi em nenhum livro de empreendedorismo, que é o famoso a cara de pau. E a gente descobriu que a gente tem vários bons exemplos de cara de pau. Eu queria que você contasse, Bel, o teu exemplo com a Net-a-Porter, e depois o Israel também conta o dele, que são super curiosos. Eu acho que é aquela velha história que o não a gente já tem. Então, o empreendedor ele tem que ser um pouco cara de pau mesmo. Quando chegou a Tiger, ele falou, o que eu posso te ajudar além do capital? Seu networking, né? Eu quero, como não tinha um bench no Brasil, tem um em Londres, o maior site do nosso segmento Net-a-Porter. Então, eu falei, eu queria conhecer alguém do Net-a-Porter. E eles me apresentaram o CEO da empresa. Estive com ele, ele falou que podia me receber em Londres por 15 minutos, numa quarta-feira nublada. Sentei e falei, Mark, eu sou você há 15 anos atrás. O que você gostaria que tivessem te contado na época que teria feito a diferença? Ele me olhou, falou, quanto tempo você tem? O seu. Fui para Londres para estar com ele. E ele foi extremamente generoso. Me levou em todos os departamentos do Net-a-Porter, me deu dicas assim que valeram, porque investir 5 anos de história. Então, assim, realmente ele foi, que é outra característica que a gente desenvolve depois que você empreende uma vez. A generosidade e a solidariedade. Você quer devolver e ajudar, porque você sabe como é difícil você estar no papel do empreendedor. E o Marco foi extremamente generoso. Quando eu voltei para o Brasil, falei, preciso mandar alguma coisa para ele. Ele parou o dia dele para me receber, uma brasileira. Né? O que eu mando para o cara que é dono do Mr. Porter? Então, ele tem as principais marcas mais chiques do mundo. Aí liguei para o Márcio, da Netshoes, que era meu board member, meu amigo, um mentor super querido. Falei, Márcio, era a Copa do Mundo. Eu preciso muito da tua ajuda. Eu preciso de uma camisa do Brasil, silcado Mark Seba, com um autógrafo do Neymar. Ah, o meu amigo Mark Seba, um abraço do Neymar. Ele falou, sério, Bel? É muito importante. Eu falei, é muito importante.
peguei a camisa, pus na caixa do Que Vestir, que era idêntica do Net-a-Porter, mas eu já tinha avisado para ele que a gente tinha copiado. Despachei para Londres. Passou 4 dias, ele me liga. Isabel, como você sabia que era o meu aniversário? Você pode... Obrigado, anjo da guarda, né? Uau! De lá para cá, ele virou um grande mentor e sempre consulto. Mas tem essa cara de pau, vai atrás, o anjo da guarda ajuda. Conta aí, Israel. Ela começou a contar esse caso pra gente ali atrás, né? Eu falei, não é possível, a gente teve essa mesma cara de pau, né? A gente fundou no final de 2011 e a gente fundou sem conhecimento algum. E a gente sabia pouco de startup, pouco do modelo que a gente ia começar a atuar, de cashback. E aí, no meio de 2012, a gente, no meio da dificuldade, o site patinando, cara, não crescia, era difícil. Mandamos uma mensagem, enviei uma mensagem para o maior site de cashback dos Estados Unidos e uma também para o fundador do maior site de cashback do Reino Unido. Caras com mais de 10 anos de pista aí, os negócios bem grandes realmente. E eu falei, vocês não vão responder nunca, eu enviei pelo LinkedIn, né? E não passou nenhuma semana, teve um que respondeu no dia seguinte, se não me engano. E a mensagem que eu mandei foi assim, eu falei, a gente está fazendo cashback aqui no Brasil e seria um prazer um dia aprender com os melhores. Era bem simples, era 2 linhas. E o do Reino Unido, ele respondeu a mensagem, na mesma semana ele enviou para mim uma passagem aérea e estadia durante 2 semanas no Reino Unido. E eu fiquei 2 semanas na operação dele, tanto de Londres e tanto quanto uma outra operação que ele tinha na Alemanha, e conversei com as principais pessoas que ele tinha no time. Então, para quem não sabia nada, foi uma imersão que não tem valor, né? Eu não consegui nem mensurar o valor disso que ele ofereceu. E no dos Estados Unidos foi ainda mais vitorioso, assim, eu acho que a mensagem, né? Porque, não sei se tem gente de Valadares aqui, mas vocês devem saber que Valadares é difícil de ir para os Estados Unidos, né, gente? Porque metade da população está lá, né? E o meu visto, ele saiu, foi na raça. A primeira semana que eu fui tirar o visto, foi eu e o Ofli. E o Ofli tirou com facilidade, aqui de BH, tranquilo, beleza. E aí, logo em seguida, eu lembro da senhorinha que me atendeu lá, meu cabelinho até azul, branquinho, bonitinho demais, né? O seu visto foi negado, tente de novo, outra vez, algum outro dia. Eu falei, gente, lascou, né? Tem uma reunião com o pessoal do Ebates, que eles queriam me encontrar nos Estados Unidos, e quem me ajudou a tirar o visto foi o cara do Ebates. Então, o cara que eu enviei uma mensagem no LinkedIn salvou minha pele aí para ir nos Estados Unidos, mesmo falando um inglês mal falado ainda na época. Então, foi na cara de pau mesmo, consegui meu visto na cara de pau, consegui mentoria do Ebates e do Quidco, né, que é o maior do Reino Unido, tudo na cara de pau, e esses caras transformaram o nosso business. E até hoje, né? Então, são pessoas que eu converso no WhatsApp aqui, mando uma mensagem, tiro dúvidas, e a gente tem um acesso muito grande, e eles sempre ajudaram muito. É engraçado, né? Mesmo no mesmo setor, em outro país, pessoas que poderiam vir para cá concorrer com a gente um dia, eu acho que eles têm uma satisfação em ajudar, e eles gostam disso. De certa forma, eles ganham conhecendo o mercado também, mas é legal isso. E a gente espera retribuir isso para o mercado também, sempre, né? Eu acho que essa cultura Endeavor, né, de um ajudar o outro, tem uma história que aconteceu com a gente, que foi interessante. A gente atende no Brasil o Santander e o grupo a Vivo, né, o grupo Telefônica. E a gente ia ter uma reunião na Espanha com o grupo Telefônica, que eles estavam recomendando a gente para ir para lá, e a gente feliz da vida, a gente está buscando esse ano internacionalizar, e vamos para lá e tal. E a gente descobriu que a Ana Botín tinha vindo. A Ana Botín, ela é filha do Emílio Botín, que é o fundador do Banco Santander na Espanha, e ela é muito engajada com a Endeavor lá na Espanha, e tinha vindo para o Brasil recentemente. Eu até tinha brincado com o Juliano, né, falando, Ju, tenta colocar a gente com ela, a gente quer ir para a Espanha e tal. Ele falou, meu, esquece, a agenda da mulher está virada de cabeça para baixo. Beleza. Aí o Flávio, que é meu sócio, que é o mais cara de pau de todos, falou, Fê, vamos tentar mandar um e-mail para ela. Aí ele pegou e escreveu lá, Ana Botín, né? Ele colocou A Botín, Ana.Botín, Ana Botín e tal, e mandou uns 8 diferentes. Olá, Ana, e ele não fala muito bem espanhol, colocou no Google Translator, que tal, nosotros de Brasil, Santander, e bababá, bababá, e mandou um e-mail. E beleza, mas ele fez isso numa boa, ele só tinha contado para mim, não tinha contado para os outros sócios, que falou, cara, tiro no escuro. Deu 1 minuto, chega o e-mail da Ana Botín. Olá, Flávio, que tal? Te copio o meu diretor geral, o executivo, faço questão de receber vocês à sede do Santander. Bom, resumo da obra, fomos para o Santander, na sede da diretoria, lá do board do Santander, super bem recebidos. Até hoje a gente tem relação com os caras e agora estão virando clientes internacionais nossos. Então, assim, às vezes, no lugar quando você menos espera, numa cara de pau, é onde acaba não a gente já tem, né? Já tem. Isso. Mas
Só um ponto de mentoria, que eu acho que é super bacana. O ano passado, o ano retrasado, a gente teve a oportunidade, junto com um grupo de empresas de BH, gente de Uberlândia, para fazer um curso em Stanford. Muitos que estão aqui foram, muitos amigos aqui. E foi super bacana. E desde então, a gente criou um grupo no WhatsApp com todas as empresas, que é justamente uma rede que se ajuda, que é um pouco disso que a gente falou, como uma empresa ajuda na outra. Então, vira e mexe, tem lá, olha, quem tem uma assessoria de imprensa, quem tem um cara comercial para indicar. Eu acho que isso que o empreendedor precisa, né? Muito de apoio, de mentores, cases de sucesso parecidos para poder fazer crescer. E em falar em crescimento, uma coisa que tem em comum aqui do que investir e da Melius é o crescimento acelerado. Ano após ano, duplicando, triplicando o resultado. É bonito, é muito bom, investidor gosta, a gente também, mas, por outro lado, tem vários desafios que vêm em conjunto, de estrutura, de time. Como que foi isso um pouco no teu caso, Bel? Conta um pouco essa questão de como contornar e, obviamente, estruturar para que o crescimento acelerado não fosse o começo, de repente, de um problema maior. Acho que a gente volta naquele ponto do início dos 3 coisas mais importantes para o empreendedor. A paixão, a gente já falou, né, que vai mover montanhas, que vai trazer esse time. O planejamento, porque ninguém vai comprar só a tua bela ideia. Como é que você planejou? Como é que você está acompanhando? Como são os processos da tua empresa? Né? Ela só escala e ela só vai para um outro patamar se ela tiver processos bem claros, equipe bem engajada e o planejamento e a persistência do final de fazer, errar, fazer de novo, fazer diferente, até você acertar. Eu acho que é assim que você vai escalando, né, e formando uma empresa cada vez maior e mais resistente, mais forte. O Israel, você teve um case que de um ano você pulou de 700 mil para 30 milhões. Conta um pouco esse caso aí, porque não é qualquer empresa. A gente, em 2012, como falei, a gente estava patinando bastante, né? E uma série de fatores, a gente estava tentando buscar um dia X, assim, né, o que aconteceu, a virada. Só que nunca é um fator só que faz o seu negócio virar, é uma combinação de coisas. E em 2012, essa combinação de coisas aconteceu com a gente. Acho que não cabe abrir todas agora aqui, mas em outra oportunidade. Mas acontece que a gente, a partir dessa combinação de coisas, a gente saiu de 700 mil em vendas, né, no total, no ano de 2012, vendas que a gente gera para as nossas lojas parceiras, né, para 30 milhões em 2013. Então, a gente estava passando por um momento difícil, o nosso primeiro funding estava acabando, o dinheiro estava ficando curto, burn rate bem alto, estava queimando muito caixa, e foi a virada. Então, e isso muda tudo, né? Como você falou, a gente tem que começar a contratar bem, etc., e contratar rápido, fazer o produto escalar rápido também. Você tem que ter um site que aguente, principalmente Black Friday. Crescimento orgânico, então, né? Você tem exato, você tem que ter tudo preparado, né? E eu acho que a principal preocupação hoje nossa, em termos de crescimento, o que a gente mais se preocupa é como escalar realmente o time. Porque, como a gente contrata baseado em cultura, o cara pode ser bom tecnicamente, mas se ele não tiver a cultura que a gente espera dele, a gente não coloca para dentro. Isso é um processo lento, porque é difícil achar. E isso pode atrasar tudo. Só que a gente não abre mão. Então, é melhor atrasar do que colocar para dentro uma pessoa que pode estar desalinhada com o pensamento do resto do seu time, né? Então, esse é o desafio, é não abrir mão desse processo que a gente hoje tem de contratação baseada em cultura, porque a gente acredita que se a gente começar a abrir mão disso, vai ser o início do fim. Então, se a gente começa a contratar ali pessoas que não vão acreditar no que a gente acredita, que vão ter um pensamento um pouco diferente, não, a gente precisa trazer aquele cara sênior lá, executivo, que veio da empresa tal, porque a gente está precisando muito aqui no setor financeiro. Não. A gente fica sem o cara do setor financeiro, coloca o estagiário para tocar lá, cara, mas a gente não abre mão. Então, a gente prefere crescer lento, mas crescer certo. E você falou de crescimento, uma coisa de cash burn, né? Necessidade de investimento, de dinheiro para poder crescer e acompanhar essa velocidade. Todos nós passamos por rodadas de investimento. O assunto investimento no Brasil ele ainda é muito novo, né? A cultura do venture capital, de investidores, investidor anjo, os rounds. No ponto de vista de vocês, quais são as principais coisas a se preocupar na hora de trazer um investidor para dentro da empresa? Porque eu acho que tem muita gente aqui que questiona, vale a pena, não vale a pena, mas eu já sou lucrativo, por que eu preciso do investidor? Então, na visão de vocês, o que faz a diferença na hora de pensar, vamos trazer um investidor, que tipo de investidor trazer para o negócio? Eu acho que essa decisão é uma decisão importantíssima, gente. Assim como você monta seu time interno, é como você monta seus parceiros externos.
Eu acho que, às vezes, também essa pergunta entra um pouquinho naquele campo de a gente tinha estoque, por exemplo, quando você tem estoque, você precisa de um financiamento maior, ou muitas vezes você está no mercado, você tem um concorrente super forte, você precisa crescer mais rápido, e aí vem a necessidade, o desejo mesmo de ter um investidor. Eu acho que ele pode, sim, ser bem-vindo, mas uma coisa importante que eu aprendi nesse caminho, fizemos vários rounds, 3 rounds, o que investir ele foi de 0 a quase 100 milhões de faturamento em 6 anos, virou líder do segmento. E o que eu aprendi nesse caminho? Me disseram lá atrás que a única coisa importante era a valuation da companhia. O melhor investidor é aquele que oferece o melhor valor pela tua companhia. Não é. Esse fator é importantíssimo, mas não é o primeiro. Eu acho que tem 3 fatores antes que a gente tem que se perguntar. Primeiro, esse investidor tem os mesmos princípios que eu, de transparência, de ética, de responsabilidade social, de humanização da empresa, de, sabe, parcerias do ganha-ganha. Segundo, ele entendeu o que eu faço de verdade? Ele sabe o que eu faço, o que minha empresa faz e qual é o nosso sonho? Terceiro, ele sabe a diferença entre o papel investidor e gestor da empresa? Depois, qual é a valuation? Como ele avalia a tua empresa? Porque essas 3 primeiras perguntas são a alma da empresa. Então, avalie isso tudo antes. E depois entra a valuation da empresa. Realmente é o último detalhe. Eu acho que a partir do momento que você tem grupos de investidores que bateram ali com os pontos que você não abre mão, aí o valuation pode ser pode ser definitivo, pode ser decisivo, né? A partir do momento que você já fez toda a curadoria ali no início. Então, acho que é realmente o mesmo processo de um time. Você tem que achar um investidor que vai ter a cultura também igual a sua. E o Ofli, que é o cofundador do Melios, ele faz isso como ninguém, né? Então, quando a gente foi fazer a nossa rodada de investimento, ele conversou com mais de 60 fundos de investimento, e a gente optou por fazer uma rodada que foi focada, isso foi no final do ano passado, foi focada em empreendedores e investidores anjo, né? A gente acabou não fechando com fundos de investimento, a gente fechou com empreendedores anjo, com investidores anjo, pessoas que já tinham construído business que a gente admirava, pessoas que tinham uma cultura parecida com a nossa também, porque a gente conversou muito com essas pessoas. Então, a gente trouxe, por exemplo, o Fabrício Grinda, que é um dos fundadores da OLX, que é uma empresa global de sucesso, de alcance gigante. A gente trouxe o Júlio Vasconcelos, que é um mentor da Endeavor também, e que é o fundador do Peixe Urbano. E outros empreendedores Endeavor. São pessoas que a gente, durante o processo de seleção, né, para empreendedores Endeavor, que a gente conheceu e que a gente viu muito valor e viu que essas pessoas iam agregar muito na nossa empresa. Então, a gente optou por seguir esse caminho, foi um caminho muito mais interessante. E hoje, na próxima etapa, né, como que a gente define se a gente vai partir para um Series A ou se a gente vai continuar fazendo funding próprio aqui, partindo para banco? A gente nunca sabe. Realmente, a gente tem que colocar na mesa o que vai fazer sentido para a gente. Talvez seja um venture capital, talvez seja um banco, cara. Vamos financiar aqui como outras empresas fazem. E aí você tem que colocar na mesa realmente, colocar na balança o que mais vale a pena, sempre lembrando que você é o dono do seu negócio. Quem manda no seu negócio é você. Então, acho que tem muitas empresas que, quando estão começando, principalmente startups, que acham que a voz do empreendedor, do investidor ali, é o que vai mandar. Ah, não, o cara falou que ele precisa ter tantos assentos no board. Deve ser assim, né, que Venture Capital funciona. A gente aprendeu ao longo do processo, conversando com vários outros empreendedores, que não. A empresa é sua. O board é seu. A estratégia é sua. Esse empreendedor tem que entrar nas suas condições. Então, a partir do momento que você perde esse raciocínio, e também é o momento que pode tudo começar a desandar, né? Então tem que ficar bem atento com isso. Lembrando que o investidor ele tem um objetivo, que é tirar o dinheiro lá na frente. Então ele está investindo porque em algum momento ele quer ver. E obviamente que lá fora, né, cultura Vale do Silício, a cultura deles é mais um retorno a longo prazo. Então não é um cara que no dia 2 vai estar te furando, falando, e aí, cadê o resultado? E eu acho que essa cultura no Brasil está sendo difundida cada vez mais, mas tem que tomar cuidado, porque ainda tem aquele investidor que quer ver retorno no curto prazo. O cara quer que você seja lucrativo e não necessariamente está pensando no teu crescimento, ou que daqui a 8, 10 anos, como os fundos lá de fora fazem, 7, 8, 10 anos, estão olhando para o teu retorno mais nesses períodos. Então, realmente é uma decisão delicada, esses pontos que a Bel tocou, acho que são fundamentais, mas a gente não pode esquecer que no final do dia, o cara vai ou querer vender para alguém, ou que você venda a empresa, ou que você faça um IPO, enfim, ele vai precisar arrumar uma saída. E, obviamente, como ele corre o risco com várias empresas, incluindo a tua,
ele quer que esse retorno dê certo para pagar aqueles que não deram certo. Então, sem dúvida nenhuma, você traz um cara, todos os pontos têm que ser avaliados, mas quem tem investidor tem gente cobrando e precisa saber. Mas, sem dúvida nenhuma, eles também ajudam a trazer muita disciplina para o negócio, benchmarking. A gente teve sorte de ser empreendedores, que foi até o Kazek Ventures, que foram os fundadores do Mercado Livre. Os caras começaram numa garagem lá na Argentina e fizeram um IPO em Nasdaq. Então, os caras conhecem todo o caminho de sucesso do empreendedor. Eu acho que tanto lá no Que Investir, como também foi na Zup, eles conseguem aportar muita coisa, né, Bel? Eu acho que todo mundo que te ajuda a crescer, né, e a transformar teu sonho nesse sonho coletivo que eu falei, o Mentor Endeavor, o Mentor UI, os investidores anjos, seja o nome que for, são pessoas que depois que você passa esse processo, você tem uma gratidão enorme. Né? Então, traga pessoas para viver o teu sonho com você, pessoas que você admire e que você respeite. Bom, a gente está já estourado de tempo, eu acho, a gente vai abrir para pergunta, Ju, não vai? Já estouramos, não pode? Então, a gente vai ter que terminar por aqui. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer, acho que foi super bacana, daí vai ficar umas 5 horas falando aqui. Um monte de história bacana de vocês dois, mas gostaria, se vocês quiserem, passar uma mensagem final para todo mundo, com essa alma de empreendedor e desse cenário de mudança, falar um pouco disso. Vou puxar a pergunta da Endeavor de hoje, né? Vou fazer a pergunta para você, e depois você faz para a gente. Fazer a mudança acontecer Acho que é empreender, né? Empreender, gerar emprego, mexer na economia, como o Jorge Paulo falou, realmente eu acho que somos empreendedores, a gente acredita nisso, né? Se a gente tem uma massa, se a gente tiver uma massa de empreendedores, tem chance do Brasil mudar. Eu acho que é trocar aquela perguntinha do porquê pela outra pergunta. Por que não? Vamos fazer acontecer, parar de reclamar, né? Para a gente, eu acho que não somente para mim, mas para todo o time do Melios, fazer a mudança acontecer, acreditar que realmente nada é impossível e correr atrás. Valeu, pessoal. Acho que é isso. Obrigado a todos.